Você que lida com a temática tributária no dia a dia, que tem acompanhado os nossos vídeos aqui no Foco Tributário, certamente é alguém que está antenado num dos temas mais polêmicos da área tributária dos últimos anos, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E durante o nosso 5º GETAP, o 5º Congresso Brasileiro de Gestão Tributária na Administração Pública, nós contamos com a participação do professor Gustavo Reis, que proferiu uma palestra a respeito não só dessa tese, como também das repercussões que essa tese vai trazer na apuração e recolhimento de outros tributos. Dá uma conferida nesse trecho que a gente está compartilhando com exclusividade com você que é seguidor do Foco Tributário. O que é que está acontecendo? Qual é o cenário que está sendo formado hoje no Brasil? Tanto para tomadores que contratam serviços ou que adquirem bens, e tanto para os contribuintes do ICMS e dos demais tributos, olha o cenário. Quando você vai pensar na planilha de formação de preço, ou na retenção, ou em qualquer outro aspecto, você vai ter que entender que vai existir a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão da CPRB da base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da CPRB, a exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo da CPRB, a exclusão do ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda e CSLL para quem é do lucro presumido, além de fazer a exclusão do PIS e da COFINS da própria base do PIS e da COFINS. Eu cansei até de falar essa sequência aqui. Como é que operacionaliza uma situação dessa? Como é que se calcula a base de cálculo desses tributos e contribuições, considerando que todas essas teses podem ser aceitas? O STF, quando definiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, eu creio que ele não imaginou que a situação ia chegar nesse nível. E aí eu encontrei uma imagem que representa um pouco disso para mim hoje, que é essa aqui. Você sabe aonde você precisa chegar. Você sabe o que você precisa fazer. A pergunta é, como fazer? Qual caminho pegar? Qual desses caminhos aqui vai te levar para o seu destino final? É uma situação de total caos, que os contribuintes não vão saber como calcular, que os tomadores não vão saber como calcular e que provavelmente o legislador não vai encontrar meios de atualizar as legislações para que elas contemplem todas essas variáveis e apresentem para os tomadores e adquirentes de bens uma solução viável para se reproduzir tudo isso que eles têm pleiteado e pedido. Então, de uma forma geral, nós podemos dizer o seguinte, que o STF, ao decidir pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ele não pensou em todas essas repercussões e o grau de dificuldade que estas iriam causar, tanto para contribuintes como para contratantes, seja contratante de serviço ou adquirente de bens, no caso que nós citamos lá, dos órgãos, autarquias e fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas da União. Eu quero lembrar para você que lida com a temática tributária e que de repente não é representante de um órgão ou de uma empresa pública ou de uma entidade do Sistema S, que muitos dos conteúdos que são compartilhados durante o nosso GETAP interessam também para quem é da iniciativa privada. E é por essa razão que a gente está selecionando alguns trechos de palestras proferidas nesse evento para repartir com todos aqueles que acompanham o nosso trabalho aqui no Foco Tributário. E se esse conteúdo agregou algum conhecimento para você, eu quero pedir que você apenas curta, comente e compartilhe mais este vídeo. Lembre-se também que amanhã a gente tem mais conteúdo, afinal de contas, nos comprometemos a compartilhar um vídeo por dia ao longo de 365 dias. A gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço.